Olá, tudo bem? Você já imaginou como seus avós, que já se foram há algum tempo, reagiriam ao saber das mudanças que ocorreram nesses poucos anos depois que eles se foram? Meus avós se foram lá pela década de 90. Naquela época, os carros ainda tinham um carburador. Você já viu um carburador? Isso parece até um pouco estranho para as pessoas de hoje, né? O som que tinha no carro era de um toca-fitas. A direção era dura. Já pensou se eles voltassem hoje e visse o que os carros se tornaram? Esse vídeo, gente, é uma homenagem cheia de saudade dos meus avós, mas também de surpresa e admiração. Então fica aqui comigo até o fim e é provável que você também se surpreenda com as inovações que os carros tiveram nesse pouco espaço de tempo. E se você também sente saudade dos seus avós, já deixa um like e compartilha esse vídeo. Tudo bem, pessoal? Marco Antônio aqui mais uma vez. Gente, lá nos anos 90, ligar o carro no frio era um ritual. Você girava a chave, puxava um tal do afogador e torcia para ele pegar. Tinha que ter fé, viu? Também tinha que ter braço forte, porque a direção hidráulica não existia, só em alguns carros. E que tal lembrar de alguns modelos daquela época? Vamos começar pelo nosso glorioso Fusca, né? Tinha duas versões de motor, 1300 e 1600, refrigerado a ar, nada de direção hidráulica, nada de ar-condicionado, nem dó, nem piedade. Mas era um carro valente. Era um carro que batia, voltava e ainda pedia mais. Aí depois também veio o Fiat Uno Mille, o queridinho do IPI reduzido, né? Motor 1.0, econômico, simples e direto. Tinha ventilador, né? Que só vinha ar quente, mas todo mundo gostava desse carro. E vamos falar agora do Chevette. Motor 1.6, câmbio que parecia misturar uma sopa, né? Era um carro que muito taxista gostava. Robusto, quadradão e guerreiro. Agora, se você era um pouquinho mais exigente, um pouquinho mais moderno, podia sonhar com um Golzinho GTS ou um GTI. E esse último, inclusive, foi o primeiro carro nacional com injeção eletrônica. Tinha um painel mais esportivo, bancos recaro e até um computador de bordo que... não sei se dava para chamar de computador de bordo, mas eles vendiam assim, né? Dava muito pouca informação, mas era um foguetinho, viu? Tinha também o Escort XR3, puro charme. Alguns vinham com teto solar, o toca-fita com equalizador. Já vinha de série com rodas de liga leve. Era um esportivo que quem queria impressionar a gata no sábado à noite, com certeza faria sucesso. Para quem gostava um pouquinho mais de espaço, tinha o Cadete. Ele era mais espaçoso, também tinha versões com teto solar. Já tinha vidros elétricos, que era um luxo para a época. E o Monza, gente? Ah, o Monza, né? Os executivos gostavam muito do Monza. Direção hidráulica e ar-condicionado já era mais comum nele. Ele tinha o tal do trio elétrico e cheirava a status. Agora, quem gostava de uma linha mais luxuosa, nós tínhamos Santana Executivo com um painel mais moderno, bancos que pareciam poltronas de sala de estar, né? Tinha também o Del Rey Ghia, um carro que parecia um sofá ambulante e vinha com retrovisores elétricos. E aí, um toca-fita sensacional, sofisticado, que tinha o tal do auto reverse, que era melhor do que muita televisão da época, né? Mas nada se comparava ao majestoso Opala Diplomata 4.1. Pense, motorzão 6 cilindros que até hoje faz sucesso, né? Bancos largos, acabamento sensacional e alguns vinham com câmbio automático. Era um carro dos presidentes, dos médicos, né? Para alguns era o carro do sogrão, né? Mas, gente, agora respira fundo, vamos falar dos carros de hoje. Hoje, você entra no carro, ele reconhece a sua chave de longe e já destrava as portas. Se bobear, já liga o motor para você. Ou você, no máximo, aperta um botãozinho, né? Tá, só encostar o motorzão pega. Hoje é muito comum carros populares com motor 1.0 turbo, que entregam mais de 120 cavalos de potência. É quase a potência daquele motorzão do Opala 6 cilindros, viu? Porque o Opala 6 cilindros antigo tinha 121 cavalos. Só que os carros de hoje, embora tenham essa potência, gastam menos da metade da gasolina. É motor pequeno com alma de atleta. E os painéis, gente, como são os painéis hoje? Alguns 100% digital, tela touch, igual ao celular. Você aumenta o som, vê mapa, muda a cor do painel, tá tudo ali, na ponta do teu dedo. Hoje em dia, até os carros mais básicos já vêm com um computador de bordo muito mais completo. Virou quase item de série. Ele mostra tudo. Consumo instantâneo, autonomia, a temperatura externa do ambiente. Ele avisa se tem alguma porta aberta,
Tem alguns que avisam, inclusive, a pressão dos pneus e até quando está na hora de fazer a revisão. É como se fosse um copiloto, né? Alguém do seu lado que fica ali te dizendo e te trazendo todas as informações em tempo real sem você precisar tirar o olho da estrada. E isso com certeza significa segurança. Agora, antigamente a gente tinha que adivinhar quanto o carro estava gastando, né? Ou só quando abastecia, daí fazia o cálculo. Mas hoje o carro dá praticamente um relatório igual uma planilha de Excel. E o que falar do controle de tração? Algo inimaginável naquela época. Se a roda patina, o carro freia sozinho e ajusta para você não rodar na pista. E o que falar do freio ABS, que evita que as rodas travem em frenagens bruscas, fazendo com que o carro pare num espaço menor. E o piloto automático adaptativo, ele mantém a distância do carro da frente, freia se for preciso. Você nem pisa mais no freio. E sabe aquele assistente de permanência em faixa? Ele usa câmeras para ver as linhas da pista e se você se distrai e o carro começar a sair da faixa, ele avisa. E se você não reagir, ele mesmo vira o volante de volta para a faixa, tipo assim, ô meu, presta atenção aí. Então, com isso tudo, imagine se os meus avós, né, estivessem aqui, vissem um carro estacionando sozinho, né, tendo o estacionamento autônomo. Você aperta o botão, o carro faz a baliza sozinho. Você só observa, tipo o professor da autoescola. E hoje também tem as câmeras, né, tipo câmera de ré, câmera frontal e alguns carros vêm com câmera 360 graus. Parece que você está jogando videogame. E em alguns ele reconhece seu rosto, ajusta sozinho o banco para você, e já conecta com o seu Spotify. Se quiser, ele até dirige para você. Não sei se isso é um carro ou um mordomo, parece mais um mordomo, né? E agora, gente, tem carro que conversa com a gente, literalmente. Você fala, me leva para casa, e ele bota no GPS e vai. Só falta ele responder assim, né? Ok, patrão, seu desejo é uma ordem. Então, se meus avós vissem tudo isso, fico imaginando o que eles falariam, né? Provavelmente um dos meus avós diria assim, ué, cadê o cabo do afogador desse carro? Minha avó talvez dissesse, né? Puxa, mas o que é esse volante fino? Eu prefiro o volante do opalão, muito mais firme. E com certeza eles perguntariam, né? Cadê o step desse carro? Como assim ele não tem marcha? Isso não é carro, é um videogame? Ou o outro vô diria assim, você fala com ele, ele te responde? Cuidado, hein? Esse cara vai te bater. Ele estaciona sozinho? Então você faz o quê, meu filho? Tem certeza que tudo isso é seguro? Você aprendeu a dirigir sem essas frescuras, né? A verdade é que eles iam se assustar, se admirar talvez. Talvez até reclamassem um pouco, mas no fim eles iam sorrir. Porque mesmo com tanta tecnologia que move, tudo isso ainda é o que eles me ensinaram, o amor por estar na estrada. Então se eles estivessem aqui, eu sei que eles ficariam admirados, até assustados, mas também ficariam orgulhosos. Esse vídeo é para lembrar que o tempo passa, a tecnologia avança, mas a saudade e as memórias continuam vivas. Então, queria agradecer aos meus avós por terem me ensinado a amar, mesmo quando tudo era mais simples. E você, gostou dessa viagem no tempo? Se gostou, deixa o seu like aqui e comenta o que os seus avós diriam diante de tanta tecnologia. Aproveita e já se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus familiares. Até o próximo vídeo.